Canta isso. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Nós somos. Eu sou filho de Deus. Você pode exaltar o Senhor porque você é filho dele. Temos motivo de gratidão. Todos os dias temos motivo de gratidão a Deus. Aleluia, você ser filho é motivo de gratidão eterna. Você pode levantar suas mãos e ser grato a Deus porque você é filho. Todos quantos receberam a Jesus, Deus deu o poder de eles se tornarem filhos de Deus. Quantos tem Jesus aqui? Então você é filho, filha de um Pai amoroso. Pai, te damos graças por essa condição de sermos teus filhos, Senhor, da família, Senhor. Obrigado pela revelação da tua palavra. Aleluia, o teu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Te damos graças porque nessa condição de filhos somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Te damos graças porque isso é fato para nós, Senhor. Aleluia, algo cuja veracidade é inquestionável para nós. Te rendemos graças nessa noite. Seja Jesus exaltado nessa noite. Seja Jesus engrandecido nessa noite. Seja Jesus adorado nessa noite. Aleluia, Espírito da graça. Você veio exibir a glória de Cristo. Exiba a glória de Cristo. Aleluia, você tem liberdade, Espírito Santo, no nosso meio, de cumprir a sua missão. Oh, te damos graças, obrigado. Te rendemos graças. Obrigado, Senhor, por essa noite. Quantos podem dar um aleluia? Pode sentar, grupo Louvor abençoado, obrigado. Daqui a pouco a gente chama. Quantos estão com expectativa nessa noite? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque quem cria expectativa é você. E deixa eu te dizer algo, Deus é especialista em superar a expectativa. Mas Ele precisa encontrar uma expectativa em você. Como se cria expectativa? Falando. Amém. Aleluia. Quando tem algo que é anunciado a você e a mim, que a gente deseja, e a gente tem por certo que aquilo que foi anunciado vai acontecer, aquilo não sai da nossa boca, aquele assunto. A gente conversa com as pessoas. A gente fala daquilo que a gente tem expectativa, porque a gente tem a certeza que vai acontecer. A gente conversa, a gente fala, aquilo está sempre na ponta da língua, não é? É sempre assunto do momento. A gente sabe fazer isso. Quando a gente tem uma expectativa, hoje pela manhã, o Espírito me disse: incline as suas expectativas em algo grande. E eu estou dizendo para você aquilo que Ele me disse. Receba como de Deus para você. Incline as suas expectativas para algo grande. Porque nós estamos envolvidos com um Deus grande. Ele tem pensamentos grandes. Ele tem propósitos grandes. Eu não sei, você não dá para associar a Deus coisa pequena. Eu sei que Ele tem interesse em detalhes da nossa vida, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando que nosso Deus é grande, os seus pensamentos são maiores do que os nossos. Sabe, a visão que Deus vai te dar, ou já te deu, vai ser sempre maior do que sua estrutura. Vai ser sempre maior que você. Porque é Ele que faz isso. Quando vem um pensamento para mim, maior que eu, maior que a minha estrutura, eu não descarto aquilo logo, porque eu creio que há uma grande possibilidade de ser Ele introduzindo uma visão em mim.
porque sempre vai ser maior do que nós. Aleluia. Então você gera expectativa para esse instante. Amém? Aqui não é um momento qualquer. Sabe, esse ajuntamento tem um propósito. A gente precisa conhecer o propósito desse ajuntamento aqui para compreender o quão grande é nós estarmos juntos num momento como esse. Existe uma unção coletiva que Deus libera sobre nós. Tem coisas que você só vai receber de Deus debaixo de uma unção coletiva. O que significa isso? Nesse ajuntamento aqui. Não se engane. Não ache que viver fora desse ajuntamento aqui vai fazer com que você tenha uma vida cristã completa. Não vai. Eu não estou dizendo que eu sou pastor da igreja e quero você na igreja, não. É porque eu preciso falar o que precisa ser falado, em linha com a palavra. Então, se a gente acha que esse ajuntamento aqui não é tão importante, dá para a gente levar a vida cristã, sabe, isso forma em nós uma lacuna, e essa lacuna um dia vai gritar. Mais cedo ou mais tarde ela vai gritar, porque uma lacuna estabelecida dentro de um pacote de uma vida cristã. E dentro desse pacote da vida cristã, tudo que está nele, Deus considera como importante. E dentro desse pacote, que são as instruções para a gente viver uma vida genuinamente cristã, aleluia, nós precisamos considerar importante tudo aquilo que Ele considera importante, no mesmo grau de importância. Então, por isso que eu digo, gere expectativa para um momento como esse. Inclina a expectativa quando você vier para a igreja para algo grande. Como é que eu faço isso, Senhor? Eu vou para aquele lugar, eu sei do propósito daquele lugar, vai ter uma unção coletiva liberada para mim, vai ter uma palavra como semente que vai ser enxertada no meu espírito. Isso vai mudar a minha vida, gerando expectativa. Aí você vai chegar aqui, eu e você, nós vamos chegar acesos. E não vai ser qualquer coisa que vai nos distrair, porque uma expectativa já foi gerada. E quando você gera expectativa, você põe os seus olhos, toda a sua vida, naquilo que foi gerado como expectativa para nós. Um momento como esse, onde Deus pode salvar a tua vida, a minha vida, uma palavra vinda de Deus muda o curso da nossa história. Aleluia, amém. Então quantos creem que Deus tem uma palavra para você hoje? Amém? Uma semente. A palavra de Deus é semente, vai ser enxertada no teu coração e vai produzir a 30, a 60 e a 100. Incline sua expectativa para algo grande. 30, 60, 100. Aleluia. Você é quem faz isso. Eu não posso fazer por você, nem você pode fazer por mim. Amém? Então vamos lá. Nós estamos numa mesa, sabemos o valor dessa mesa. Amém. O que ela simboliza, o que ela significa para nós, não é algo comum, é algo sagrado. Apesar de nós estarmos lidando com o pão e com o vinho, que são tão naturais para nós, mas não é isso que vai valer o quanto pesa. Amém? Deus trabalha trazendo coisas naturais para explicar coisas espirituais. Ele trouxe o pão, representa algo, o suco de uva, o vinho representa algo. Amém? E é conhecendo o que representa, conhecendo a importância, que a gente vai absorver da revelação que recebemos. E algo vai acontecer na nossa vida. Não é uma mesa comum, apesar de ter coisas comuns. O significado dela, a importância dela é sobrenatural, é espiritual, é divino, é sagrado. Aleluia. E o que falar no dia de ceia? Qual o assunto a ser levado no dia de ceia, num momento como esse, onde a maioria das pessoas da igreja valorizam esse momento? Dada a importância, o que falar? Qual o assunto que poderíamos estar tratando e qual o assunto que você está desejando saber da parte de Deus num momento como esse? Você está agora, nesse instante, faça uma avaliação com você mesmo. Você veio interessado nos assuntos divinos? Porque o que se trata aqui são assuntos divinos. Então eu preciso me interessar por assuntos divinos.
Eu vou te dizer, ele sempre tem assunto. Ele sempre tem assunto que vai edificar a tua vida e vai edificar a tua fé. Vai fortalecer a tua estrutura. Ele sempre tem assuntos. A pergunta é, eu tenho interesse nesses assuntos de verdade? Porque se tivermos, nós vamos nos manter aí sentados, conectados, uma conexão fechada. O que é essa conexão fechada com o Espírito da graça? É você se inclinar para Ele, é Isaías se inclinar para Ele com a intenção de ouvi-lo. É algo intencional. Você veio, eu vim, você se assenta aí, tem alguém ministrando aqui, e tanto eu que estou aqui ministrando para você, como você que está sentado aí para ouvir, aleluia, nós precisamos estar intencionalmente, propositalmente aqui. Aleluia. E aí precisamos estar conectados. Como é que eu estou conectado quando eu me assento aí, enquanto alguém está pregando, alguém está no WhatsApp respondendo mensagem? Que conexão é essa? Eu percebo que não há. Quando eu estou fazendo isso, eu não estou interessado nos assuntos divinos. É fácil perceber quando um assunto nos interessa. E como não se interessar por assuntos divinos? Aleluia! Como não se interessar por assuntos do Pai amoroso, que sempre tem assunto para nós, sempre tem assunto para os seus filhos. Aleluia! Então mantenha-se numa conexão fechada. Você veio para cá e isso diz que você se inclinou para Ele. Agora, vamos fechar a conexão. Você se inclinou e eu me inclinei com a intenção de ouvi-lo. Algo intencional. Vamos lá. Que assunto? Aí a gente vai para João capítulo 13. Porque esse momento aqui nasceu em Jesus. Quando ele esteve aqui na terra. Amém. Não se tinha essa mesa antes de Jesus. Havia a celebração da Páscoa, é verdade, dentro da revelação do que a Páscoa representa. Mas aquela Páscoa celebrada já apontava para Cristo. Já revelava Cristo. Jesus vem, amém? E essa ceia era bem na época da Páscoa. A Páscoa estava por vir. Jesus se ajunta com os seus 12 discípulos, como nós estamos ajuntados aqui. Jesus chamou os seus 12. Jesus chamou os seus discípulos para participar. Eu não sei se você percebe que a gente está fazendo bem o que a gente está fazendo aqui. Os discípulos se ajuntam. E hoje eu vejo irmãos meus que não valorizam mais a ceia e fazem meses que não participam dela. Algo aconteceu que a importância de algo tão sublime, tão sagrado, não tem valor mais. Eu digo a você, não deixe isso acontecer com você. Não deixe isso acontecer com você. Você domina isso, não deixe isso acontecer com você. Aleluia. Não deixe Isaías isso acontecer com você. Será que se Isaías não fosse pastor dessa igreja, Isaías não estaria no culto para a ceia? Eu me pergunto. Para saber onde está o meu grau de importância nas coisas de Deus. Não é um título, uma posição que me impulsiona ou que fundamenta a minha vida para fazer aquilo que a Bíblia instrui para ser feito. É a palavra que deve nos influenciar. É o fundamento da palavra, é o fundamento da instrução de Deus valorizada.
Porque quando se perde o valor, se perde a revelação de algo divino. E quando se perde a revelação de algo divino passa a ser comum. Comum, opcional, feito de qualquer jeito. Aí a gente percebe, o divino passou a ser comum para mim, porque passou a ser comum para mim. Alguma coisa aconteceu. Que agora não tem mais a importância dada nos dias de outrora, quando eu ainda estava descobrindo algumas coisas da parte de Deus, e havia uma avidez na minha vida em buscar a palavra. Na trajetória, alguma coisa aconteceu, e aí cada um identifica, se percebe que se não está dando o valor necessário, aquele valor de outrora, dos primeiros dias no Evangelho, e hoje não tem mais essa ânsia, essa avidez pelas coisas divinas, porque se perdeu. Parece que quanto mais conhecimento tem, mais ficamos frios. Mas esfriamos, será que deveria ser assim? Não, quanto mais lenha na fogueira, mais o fogo aumenta. Quanto mais revelação chega, conhecimento dele, mais a nossa vida deve estar avivada para ele. Aleluia! Deus não é um Deus estático, Deus é um Deus em movimento. Ele é em movimento. E se ele está em movimento e estamos nele, vamos estar em movimento. Aleluia! Aleluia! Eu quero que a cada dia na minha vida eu esteja mais eletrizado por Ele. Aleluia! Eu tenho dito, Espírito Santo, eu quero viver com você tudo aquilo que eu possa viver com você enquanto eu estiver nesse corpo. E aí eu vou estar provando de uma verdade diariamente. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Eu não sei você, eu quero me aprofundar nesse estilo de vida estabelecido. Eu quero viver isso antes de partir dessa para melhor. É possível. E Ele quer que você desfrute. Aleluia. Então, quais os assuntos para o dia de ceia? Veja aqui, vamos para a ceia que Jesus, amém, Ele iniciou, amém, Ele revelou para os discípulos. Aleluia. Então no capítulo 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, amém, durante a ceia, no processo da ceia, você vai encontrar em outros evangelhos, como se processou, como foi a preparação da ceia. Amém, Jesus diz, vai na casa de fulano de tal, acompanha uma pessoa lá, depois você pega o outro evangelho e vai ler, para você ver como se processou isso, para aprontar aquele lugar. Mas vamos aqui o que interessa para essa noite. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, ungiu-se com ela. Amém? E aí a gente vê que Jesus ensina sobre humildade. Amém? Ele era Senhor e estava lavando os pés dos servos. Ele estava dando exemplo. E isso a gente tem como uma lição de humildade. Amém? E ele recomenda que a gente faça isso também entre nós. Aleluia, a gente não tem esse costume, mas Jesus falou que fizesse. Aleluia, amém. Eu sei que não vai ser toda hora, mas precisamos estar sensíveis quando Ele quiser que isso aconteça. Porque há momentos que Ele vai querer que aconteça. Que lavemos os pés, isso já aconteceu comigo. Você vai perceber que Ele quer que aquilo aconteça novamente. Aleluia! Então, Ele recomenda isso. Amém? Agora veja, nessa ceia,
Jesus levantou um assunto. Que assunto? Havia um traidor. Você acha que isso é um assunto bom para um momento de ceia? Tratar sobre traição no momento de ceia? Mas esse assunto foi levantado. Jesus levantou esse assunto. Falou sobre traição. Alguém no meio iria o trair. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente pode esconder tudo de todos, mas não vai conseguir esconder dele. E um dia, esse assunto escondido vai ser tratado. Esse assunto escondido vai ser tratado um dia. Aqui Jesus sabia desde o início quem era o traidor, mas o assunto foi tratado no dia da ceia. Chegou o dia de ser tratado aquele assunto. Então, deixa eu te dar um conselho: é melhor a gente não ter coisas escondidas. É melhor a gente não ter coisas escondidas. Porque se a gente está escondendo algo, com certeza aquilo não é lícito. Porque se não for assim, não precisaria ser escondido, ou está escondido, ou manter-se escondido, ou se esforçar para que aquilo continue escondido em segredo. Um dia vai ser tratado, um dia vai vir a plena luz. Como eu fugirei da tua presença? Se estou no mais alto monte, tu estás lá. E se for no mais profundo abismo, tu também estás lá. Como fugir dele? Como estar enganado de achar que ninguém está vendo? Deixa eu te dizer uma coisa, para a gente ficar bem consciente das coisas do céu e da presença de Deus. Não tem aquela plaquinha: você está sendo filmado. Possa ser que em alguns lugares não existe essa placa, mas no céu tem. No céu está lá dizendo: você está sendo filmado, 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 Isaías está sendo filmado. Isso é para causar medo? Não, deve ser segurança para a gente. Ter alguém de olho na gente, que cuida da gente, que protege a gente, que quer ensinar a gente no caminho da verdade. Não tem problema nenhum dele estar olhando para nós em todo lugar. Não deve ter problema para você saber que Deus olha onde você vai, onde você está. Se estamos andando certo, isso não vai ser motivo de medo. Não vamos levar isso como um conceito que nos amedronta, mas como um conceito de proteção. De saber que alguém, a toda hora, a todo instante, está com os olhos voltados para nós. As trevas para Deus é a mesma coisa que luz. A escuridão, para Deus, não deixa nebuloso a sua visão. Um lugar escuro, quando apaga aqui, a visão da gente fica turva. A nossa, a de Deus não. A dele não. É como se tivesse tudo aceso. Para ele está aceso. Aleluia. Eu não sei você, eu acho bom saber que ele está me filmando. Você acha bom saber que ele está te filmando onde você vai? Eu acho bom. Então, mas pastor, que assunto passeia, meu Deus do céu. Eu pensei que era outra coisa, eu pensei que o assunto de ceia era outra coisa. Gente, eu não posso nem me reclamar, porque se eu me reclamar, eu teria que reclamar com ele. Porque no assunto, no dia da ceia, um dos assuntos foi esse. Aleluia.
Achamos ruim? Está ruim para a gente? Está pesada a noite? Está pesada a ministração? Peraí, por que está pesado? Qual o motivo de estar pesado? Qual o motivo que torna peso essa ministração de hoje? Qual o motivo em nós? Precisamos conhecer o motivo e sermos sinceros o suficiente para tratar. Deixa eu dizer uma coisa a você: nesse ministério nós somos ensinados a pregar o que a palavra diz. Amém? Sem medo. Para ajudar o povo. Não é para condenar, não é para amassar, abafar, mas é a verdade que liberta. É a palavra de Deus que liberta, meu irmão. Aleluia, conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade pregada, é a verdade ensinada, é a verdade conhecida que liberta, é a verdade revelada. Então essa verdade precisa ser ministrada, precisa ser distribuída a um povo comprado por alto preço, que merece o melhor. Você foi comprado por alto preço, preço de sangue. Agora, deixa eu adiantar um pouco. Isso aqui foi um dos assuntos, o traidor indicado. Mas no versículo 31 do capítulo 13, outro assunto também no decorrer da ceia se levanta. E Jesus ensina sobre o novo mandamento. Olha, coisa linda também. Qual é o novo mandamento? Ele diz, versículo 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecereis a todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso foi pauta também do assunto da ceia, daquela reunião com os discípulos, como está vendo essa reunião aqui com Jesus. Eu não sei se você entende isso. Eu não sou Jesus, mas estou sendo porta-voz dele. Aleluia. Aí você recebe essa palavra como de homem, ou recebe como dele, está com você. Aleluia. Falei mais fino agora, não sei. Então ele ensinou sobre amor, um novo mandamento. Ame uns aos outros. Onde está o novo mandamento aí? Eu fiquei perguntando. Porque na lei dizia, ama seu próximo como a si mesmo. Não é assim? É a mesma coisa de dizer, ame uns aos outros. Eu te amo, você me ama. E ele disse, novo mandamento vos dou. Eu fiquei procurando o novo. O novo não está aqui, ameis uns aos outros, porque já havia, ame o teu próximo. O novo está aqui, assim como eu vos amei. Havia uma instrução, ame ao seu próximo, como a si mesmo. Antes de Jesus, o modelo era você mesmo, para amar o outro. Mas quando Jesus veio, o modelo é Ele para você me amar. O modelo é Ele para eu te amar, assim como eu vos amei. Você sabe como Jesus te ama, você tem provado como Ele te ama, pois é desse jeito que a gente ama o outro. Ele é o modelo, Ele é o referencial agora de amor. Então ele ensinou sobre isso, sobre o novo mandamento. Não é algo opcional, amar uns aos outros. É algo, é um mandamento, é uma ordem. E eu sei que quando a gente começa a entrar no campo do amor, no meio do corpo de Cristo, o desânimo aparece. O desânimo aparece porque a gente não quer ouvir coisas que colocam a responsabilidade na gente. É a nossa alma, é o lado humano nosso. Quando vai se falar de amor, quando a ministração é de amor, o nosso semblante decai. Porque quando se fala em amor, se fala no mandamento. Se fala numa ordem expressa dada para mim e para você. E não podemos fugir dessa ordem, conceituando-a como opcional.
Mas foi nesse momento de ceia. Aí veja no versículo 36, nesse momento de ceia, nessa caminhada, nessa mesa, outro assunto se levanta, Pedro é avisado. Amém? De algo. Porque Pedro havia dito antes: Senhor, eu vou contigo até a morte. E eu creio que Pedro estava falando sinceramente aquilo. Amém? Compromissado com Jesus. Ele declarou isso. E Jesus disse para ele, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu: é isso? Não, não pode seguir agora, mas mais tarde, porém, me seguirás. Versículo 37, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade vos digo que jamais cantará o galo sem que tu me negue 3 vezes. Meu Deus do céu. Fiquei imaginando Jesus esclarecendo isso, revelando isso na frente dos outros. Da turma, da galera ali, dos discípulos. Jesus estava em família. Agora, naquela mesa, naquela reunião, Jesus fala sobre uma traição, um assunto levantado. Jesus levanta um assunto sobre amor, sobre o novo mandamento. Depois ele levanta um assunto no mesmo horário, no mesmo momento ali, de alguém que iria o negá-lo. Assuntos levantados. Mas ele sempre tinha um ensino para aquele assunto. Se você lê em outros evangelhos, ele diz assim, agora eu vou parafrasear na minha concepção. Pedro, fica tranquilo, porque eu intercedi ao Pai. O diabo, ele te reivindicou para te peneirar como trigo. Mas eu intercedi por você. Aí a gente já vê a atuação do advogado. Ele é o advogado. Ele defendeu Pedro, porque havia uma reivindicação legal que o diabo reivindicou. Jesus intercede. Assunto da ceia. Depois, no versículo 14, Jesus começa a falar: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus começa a falar de coisas tão gloriosas que você deve pegar a Bíblia quando chegar em casa ou amanhã e ler isso aqui. Assuntos divinos que Jesus tratou com eles, mas é para nós. Tantos assuntos, eu tenho que adiantar. No capítulo 15, Jesus começa a ensinar que Ele é a videira, vós sois os ramos. Tudo isso, gente, no momento da ceia. Eu estou falando de assuntos para a ceia. Veja quantos assuntos. Agora eu sou a videira, se permaneceres em mim e a minha palavra permaneceres em vós, vocês vão pedir o que quiser e vos será feito. Você não ama esse ensino, não? Você não tem interesse por esse ensino? Isaías não tem interesse por isso? Diz respeito à nossa vida, se permanecerdes em mim, diz respeito a mim, diz respeito a você, e a minha palavra permanecer em você, continua também, eu e você envolvido nisso. Se você pedir, você está envolvido, continua, o que quiser vos será feito. Assuntos aqui divinos, maravilhosos. E ele continua, ele fala novamente sobre o seu mandamento. Ele fala, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, e vós outros, e vos designeis para que vades e dedes frutos. Quantos assuntos maravilhosos para o tempo presente, para mim e para você. A pergunta é, quanto estamos interessados nesses assuntos? Mas são assuntos, eu estou falando do momento de ceia, estou falando de assuntos que Jesus levantou. No capítulo 16, olha que coisa linda, Jesus começa a falar sobre o Consolador, o Espírito Santo. Ele começa a anunciar coisas gloriosas, grandiosas, que estavam para acontecer, e que de fato já aconteceu, porque o Espírito Santo já veio. Ele fala sobre o Consolador, o Paracleto, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. E ele diz,
Mas eu vos digo a verdade, convenho-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E se eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, então o Espírito Santo é uma pessoa, pronome pessoal aqui, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele me glorificará, versículo 14, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Meu Deus do céu, quantos assuntos gloriosos! Quanto tempo faz que você não lê isso? O quanto essas verdades estão distantes de nós hoje? Porque elas perderam a importância para nós. Esses ensinos aí que diz respeito à nossa vida e que nos impulsiona a uma vida com Deus, e uma vida com Deus é uma vida de sucesso. Isso precisa estar vivo em nós. Precisamos voltar a admirar a palavra. Ele fala sobre o Espírito Santo. E depois ele, no versículo 25 do capítulo 16, palavras de despedida. No capítulo 17, ele faz uma oração que você precisa e eu preciso meditar nessa oração que ele fez por mim e por você, que a gente chama oração sacerdotal. Quanto tesouro, quanta riqueza para que o nosso coração absorva. Está aqui a oração sacerdotal. Tudo isso, gente, foi naquele momento de ceia. Foi no momento da mesa. Aleluia, amém. No capítulo 18 diz: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os discípulos para o Getsêmani. Então ali se encerra a ceia, amém, com todos esses assuntos e um outro mais que a gente vai ver. Ações, Jesus lavando os pés, olha, ensinando, anunciando coisas, revelando coisas, estimulando. Então a ceia se fecha, ele vai para o Getsêmani. E lá você sabe o que aconteceu. Agora, eu queria trazer um detalhe que Mateus fala, que Lucas fala, que aconteceu entre os discípulos nesse momento de ceia, que João não fala, mas é o mesmo momento. É o mesmo momento. É um outro assunto que um outro pessoa que escreveu o Evangelho comentou, mas ele aconteceu. Veja aí Lucas capítulo 22, a partir do 19, fala da ceia, amém? Do momento da ceia. É Lucas narrando aquilo que João também narrou, com outros detalhes. Agora veja, no versículo 24, isso na ceia, viu, gente? Na ceia, diz assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre o qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Diga, nós não somos assim. Temos que atentar para esse detalhe. Olha, isso opera no mundo, mas com vocês não é assim. Não deve ser assim. Aleluia. Eu estou motivado com isso, e você? Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. É o que deve ser assim no nosso meio. Nós não precisamos estar brigando aqui para quem é o maior. Não é assim conosco. Conosco, no reino, na igreja, sabe quem é o maior? O que serve, o garçom que está com a bandeja na mão para servir a todos quantos precisarem. Isso é reino, isso é vida com Deus. Eu sei que no mundo aí fora há essa disputa de quem é o maior, e por causa dessa disputa, quem é o maior, a posição, a condição, isso traz medo para as pessoas, medo para aquele líder, para aquele chefe de divisão, que tem uma porção de pessoas ali debaixo da sua chefia. Mas se naquele setor há uma briga de quem quer ser o maior, briga por lugar, briga por posição, talvez se levante um medo naquele líder.
de perder o lugar e a afeição do povo, e ser um ambiente onde há intriga, onde há desavença, onde há, sabe o que? Aquela inclinação de tomar o lugar do chefe. E essa inclinação de tomar o lugar do chefe é demoníaca. Foi o diabo que quis tomar o lugar do chefe, e ele caiu. No reino não é assim. Nós não lutamos para tomar o lugar do chefe. Nós não estamos em disputa. Se quer ser o maior no reino, sirva, bandeja na mão. Ah, mas eu não quero a bandeja. Vai ficar no ostracismo, porque com Deus não funciona de outra forma. É bandeja, é servindo. Eles brigaram por uma posição para quem era o maior discípulo na ceia. Jesus aproveita para ensinar. Então sejamos ensinados por aquilo que Ele nos ensinou, para que não se encontre no nosso meio do corpo de Cristo aquilo que se encontrou um dia, quando Jesus estava aqui, e Ele ensinou. Então não vamos deixar acontecer, vamos para o ensino. Vamos aplicar o ensino já, para que a gente não tenha que lidar com essas coisas, é simples. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem a serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Meu Deus do céu, que ensino poderoso! Não é, o maior não é o que está sentado à mesa, os que servem não são os menores. Pois é, pois eu estou sentado à mesa, eu sou o Senhor, e eu sou como o que serve. Era Jesus falando. Ah, gente, se Ele foi exemplo, como é que eu quero ser diferente dEle? Ele é Senhor. E aí, por causa dessa briga aí, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Ele ensina, e a gente vê lá em João, Ele lava os pés. Ele como Senhor, Ele serve, Ele dá um exemplo. Tudo isso aqui, gente, na ceia. Agora veja, Mateus, cadê, benção? Parece aí, benção. Mateus, acho que é 10. Tinha marcado e tirei, pelo amor de Deus. É aquela parte que Jesus fala que quem quer ser o maior, que sirva. Ele ensina, ele já havia ensinado sobre isso. Se alguém puder me ajudar, eu tinha marcado aqui e está em Mateus. Fica tranquilo que isso acontece. Mas ele diz que quem quiser ser o primeiro, que sirva. 10:43. Mateus 10:43. É isso? Mateus 10? Tem certeza? Oi? Vamos decidir aí, gente. 10 quanto? Fala mais alto, pensa. 20 e 25. Valeu. Diz assim: então Jesus chamando disse-lhes, porque eles estavam brigando também, para quem assentaria ao lado de Jesus, uma à direita, outra à sua esquerda. Olha bem, Jesus já havia ensinado, eles voltaram a brigar na ceia. Atenta para isso, nós vamos chegar a um bom lugar. Ele diz: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja servo. Quem quiser ser primeiro, posição, que sirva. Quem quiser se tornar grande, condição, que sirva. É pegar ou largar o Evangelho. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Posição e condição. Quer ser grande? Ele diz: não tem problema nenhum. No reino, quer ser grande? Sirva. Se todos se virem, todos se tornam grandes. Não vai haver disputa.
Primeiro, posição. Quer posição de primeiro? Quem quer posição de primeiro? Não tem problema nenhum, está certo, está tudo bem. No reino, agora no reino, para ser primeiro você serve. Se todos servirem, todos são primeiro. Não tem disputa. Não tem concorrência. Não haverá medo de uma liderança de ser passado para trás por um liderado que está em ascensão, que está se destacando. Esse medo acontece não só dentro da igreja, mas fora nas empresas. Aquele liderado, aquele líder, aquele chefe que tem medo de perder o lugar e a afeição do povo por conta de um liderado que está se destacando. Talvez você tenha passado por isso, seja como líder, como liderado, mas quando você absorve os princípios do reino, esse medo não vai existir na sua vida. Quando você estiver numa posição de liderança, ou mesmo quando você estiver numa posição de liderado em ascensão, que está se destacando, está crescendo. Quando há essa briga, gente, isso pode acontecer dentro de casa, no trabalho, na igreja. Não entendeu. Se todos servirem, todos são o primeiro. Se todos servirem, todos serão grandes. Acabou o medo da concorrência, da disputa. Acabou o medo. É só servir, acabou o medo. Que esse medo se acabe entre nós. Deus é tão lindo que a última música foi: eu não sou mais escravo do medo. Eu sei que você ficou com medo agora depois que eu cantei. Meu Deus do céu, ele é pregador mesmo. Não dá para cantar. E eu sei disso. Mas já que eu estou com o microfone na mão, eu dou uma palhinha aí para você. Uhul! Que esse medo entre nós se dissipe. Amém? Na sua casa se dissipe, no seu trabalho se dissipe. Não vai partir de você, pode partir de alguém, mas não vai partir de você. Porque você entende, entre nós não é assim. Se eu for o primeiro, eu quero ser o primeiro, sirva. Quer ser grande, sirva. Garçom. Bandeja na mão. Estou aqui para servir. Sirva-se. Um líder liderando como servo. Ele lidera servindo. Um liderado é liderado servindo. Aleluia. Aquele liderado que está em ascensão, em destaque, continua no destaque servindo. Porque se não for assim, um sentimento errado pode começar naquele liderado em ascensão. E se ele não tiver cuidado, daqui a pouco ele vai querer tomar o lugar do chefe. Daí vem as disputas. Daí vem as traições. É assunto para ser. E é palavra de salvação. Meu Jesus, do jeito que vocês estão olhando para mim, dá vontade de correr para casa. Aleluia! Servir. De tudo que foi dito, carregue para casa. Servir. Queria chamar os diáconos, servir. Eles estão aqui para servir. Bandeja na mão, para te servir. Não existe lugar maior que esse. Não existe. Quando a gente entende isso, as disputas em casa entre marido e mulher vão acabar. Por posição e condição. Quem é o melhor, quem faz melhor dentro de casa. Aquela mulher que ganha mais não vai estar passando na cara do marido que ganha menos. Porque o ganhar mais dela
é para servir. E o ganhar menos dele é para servir a casa. Não tem disputa. Vocês entendem que isso é tão importante que cria um ambiente maravilhoso dentro de casa. O que está sendo dito aqui é para criar um ambiente maravilhoso dentro de casa, se a gente pegar isso. Ah, porque eu ganho mais, você me serve. Não, porque eu ganho mais, o que eu ganho mais te serve. O meu mais é para te servir. Aleluia! E o meu menos é para te servir. É para servir a casa, é para servir os filhos, é para servir a família. Bye bye disputa. Bye bye concorrência. Todos da casa são primeiro, todos da casa são grandes, todos da casa são importantes. Que maravilha! Aleluia! E eu vou anunciar algo bem pertinente. O bebê nasceu. Eu gosto de cheirar livro. E esse bebê aqui nasceu. Do gelo ao cristal. Do gelo ao cristal. É um livro que eu creio que vai abençoar o corpo de Cristo. Ele está aqui. Ele nasceu. Domingo nós vamos lançar aqui nessa igreja maravilhosa e querida. E trata sobre isso. É um livro voltado para a liderança. Mas somos líderes em casa, em qualquer lugar. Tem princípios importantes aqui. Amém. Aleluia. Como vencer o medo de perder o lugar e a afeição do povo e se tornar o líder que Deus te criou para ser. Não vamos mais ser escravos do medo dessas coisas. Aleluia. Alguém pode estar perguntando aí, quem é o autor? Isaías Cunha Melo. Servo do Deus Altíssimo. Esse livro tem 299 páginas. Animou você a ler ou desanimou? Alguém disse para mim, eu vou pedir alguém para fazer o resumo e pago a ele para mim. Brincando. Alguém disse para mim, mas como é que tu escreve um livro de 299 páginas, as pessoas não vão ler? Eu digo, meu amigo Rick Renner escreveu um de 300 páginas. Tony Cook escreveu também 300 páginas. Joyce Meyer, T.L. Osborne, por que Isaías não pode escrever um livro de 300 páginas? Que discriminação é essa com Isaías Cunha Melo? Meu Deus do céu! Esse livro é como uma viagem de avião. Você embarca e na última página você desembarca. Mas o desembarque da última página vai te levar para um novo voo. Aí é um novo livro. Do gelo ao cristal. Você vai viajar. Aleluia. Mas eu já aqui anuncio um outro voo. E esse outro voo é do cristal à glória. Estou te estimulando. Por que você está fazendo isso? É para ganhar dinheiro? Não, dinheiro vai vir. Você não sabe que dinheiro vai vir, eu tenho que pagar isso aqui. Dinheiro vai vir, dinheiro vai estar envolvido. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas o Senhor me disse, Isaías, não se torne mercenário como alguns. Há um propósito desse livro. Guarde o propósito.
aqui fala sobre o que eu falei aqui, pelo menos algumas partes, do servir e não estar disputando entre nós. E esse medo de perder o lugar e a afeição do povo se levante. E quando se levanta, aquela pessoa vai querer abafar aquela pessoa que está em ascensão. Aconteceu isso com Saul e Davi. E esse livro é baseado nessa história. Saul e Davi, eles foram aclamados publicamente depois de uma guerra e em vitória. As mulheres disseram: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. A Bíblia diz que Saul ficou indignado por causa da aclamação pública a Davi maior do que ele. Medo de perder a afeição do povo. E depois a Bíblia diz que Saul disse consigo mesmo: só falta ele tomar o meu lugar. A partir daí ele começa a perseguir o talento em ascensão. Mas esse livro mostra também como aquele talento em ascensão perseguido respondeu a todas as investidas daquele que estava perseguindo. Aleluia. Sirva. Amém. O resumo de tudo: sirva. Seja servo. Aleluia. Seja servo em casa. Amém. Amém. Você é bênção. Seja servo dos seus pais. Amém. Aleluia. Aí você viu alguns pratos na pia que não foram lavados. Aí você vai lá e lava. Não sei se ele já faz isso. Faz? Mais ou menos. Vale a pena servir seus pais. Porque essa é a ótica do reino de Deus. O maior serve. O que serve se torna primeiro. O que serve se torna grande. Você se tornando grande. Sem disputa na tua casa. Porque apenas você serve. Aleluia. Amém. Você olhar para o sapato do seu pai, vai dizer assim: está precisando de uma graxa. Esse não, né? Deve ter algum em casa que está precisando. Esse não, esse está limpinho, está bacana. Amém. Essas iniciativas de servir são importantes. Algo que a gente está vendo ali, que a gente pode fazer por alguém. Quando estamos conscientes do princípio do reino, a gente toma iniciativa, porque o alvo é servir. Amém. Aleluia. Vamos para dar aleluia. Vamos participar da ceia. Aleluia. Hoje teve assunto demais na ceia, não foi? Vamos ficar de pé. Pai, eu te agradeço por esses elementos. Obrigado, que simbolizam ou trazem para nós, Senhor, a importância de trazermos à memória aquilo que aconteceu com Jesus naquela cruz, que trouxe benefício para nós. Seu corpo que foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para recebermos paz. Obrigado pelo sangue vertido, o sangue da nova aliança. Aleluia, que nos comprou por alto preço, nos trazendo de volta para você. Obrigado por essa aliança firmada no sangue de Jesus. Trazemos a memória de tudo isso, Senhor, e participamos juntos como igreja, como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Aproveita para adorar enquanto você recebe o cálice. E aí você espera para todos participarem juntos. Você vai ver que tem uma película no cálice aí. A primeira película que você tira está o pãozinho. A segunda vai ser o suco de uva. Tá bom? Aleluia. Vamos lá. Adore ao Rei. Fala de tua justiça. Aleluia, Senhor. Obrigado.
céu teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia! Que nos lava dos pecados. Aleluia! Que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, obrigado, meu Que Rei. nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue, Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. tua cruz, Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Verbo do Espírito da glória, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pega suas mãos e cante que você é livre. Eu sou livre. A igreja declara: Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. esse sangue te libertou, meu irmão. Declare: eu sou livre. Nós somos livres, nós somos livres. Livres do medo. Eu sou Oh, livre do medo. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, Senhor, como Tu és bom. Você pode dizer que Ele é bom? Como você pode dizer que Ele é bom? Abre tua boca e diz que Ele é bom. Deixa Ele ouvir a tua voz. O relacionamento com Deus não é por telepatia. Você fala, Ele fala. Tem alguém no nosso meio que quer entregar sua vida a Jesus? Se você está aqui e nunca fez, tomou a decisão de entregar sua vida, quem faz isso é você. Deus não pode fazer por você, nem eu, nem ninguém. É uma decisão própria, particular, do seu coração.
em reconhecer que você precisa de um Salvador, como toda a humanidade precisa de um Salvador. Por isso que Jesus morreu, mas ressuscitou. E quando Ele ressuscita, Ele se torna o autor da salvação. E agora Ele se apresenta como Salvador para a humanidade, num ato de amor. Deus deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salvação chegando. É uma decisão que a gente toma, porque Ele já providenciou para nós. Então, se tem alguém aqui que nunca decidiu dizer: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, de entregar sua vida a Ele. É simples a salvação. Ele fez tudo, Ele descomplicou. Então, se você está aqui nessa condição, não tem certeza dentro de você de salvação, está precisando de algo, está precisando do Salvador. Esse Salvador é Jesus. Não sou eu, não é essa igreja, não é a placa dessa igreja. É uma pessoa que morreu por você e ressuscitou, está vivo. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus hoje? Você pode levantar sua mão. Esse é um sinal que você vai estar dando para Ele, dizendo: Jesus, hoje à noite eu resolvo entregar minha vida a você. Tem alguém do nosso meio? Se tem, não deixa para outro dia, não deixa para depois. Você não é dono do seu tempo e dos seus dias. Tem alguém? Se tem, você pode levantar a sua mão. Hoje é o dia da tua salvação. Haverá regozijo no céu e alegria na terra. Ou se você por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje à noite, Ele está de braços abertos, Ele sempre esteve. Tem alguém no nosso meio? Quer voltar? Não tem empecilho nenhum para você no que diz respeito ao Senhor, para você voltar. É uma decisão sua também. Ele tem investido, faz anos que Ele tem investido na sua vida para isso, e você sabe disso. Faz anos que Ele investe. Nunca desistiu de você, você sabe disso. Ele está sempre te chamando para voltar. E hoje é noite de cair em si, como o filho pródigo, e dizer: eu vou voltar para a casa do meu pai. Tem alguém? Aleluia. Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigado. 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 Tomando o pão, Ele disse: esse pão simboliza o meu corpo, que foi dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então você pode pegar o pão e vamos. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado. Obrigado por essa verdade vivida. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou enfermidades para que fôssemos curados. Aleluia. Pai, obrigado. Por semelhante modo, tendo tomado o cálice, aleluia, Ele disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Aleluia. Pode participar. Oh, oh, aleluia. Oh, aleluia. Olhe para o seu irmão aí e diga: eu sou o teu garçom, eu sou o teu garçom. Diga para o seu irmão aí: olha aí, tantos quantos você possa olhar e dizer, declara isso: eu sou o teu garçom, eu estou pronto para te servir. Amém? Você pode fazer isso. Olha para a pessoa que está atrás de você, mesmo que você não conheça.
Olhe para a pessoa que está atrás de você aí. Se ela olhar para você, faça essa declaração para ela. Aleluia. Tem cura nisso aqui, gente. Tem cura. Aleluia. Quando a gente se move em unidade, há cura, há cura, há cura. Faz isso, dá um aperto de mão aí. Sai do teu lugar agora, sai do teu lugar. Conversa com uma pessoa, dá um aperto de mão. Não espere ela vir para você. O amor toma a iniciativa. Aleluia, deixe algo se mover agora. Seja agente de Deus agora. Vá a uma pessoa. Aleluia. Vá uma pessoa, meu irmão. Siga o fluxo aqui, a direção. É simples. Chegar para alguém, dar um abraço e declarar uma palavra para ela. Isso pode abrir portas para você. Manifesta a cura. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não saia daqui dizendo: ninguém veio falar comigo. Sabe por que ninguém falou com você? Porque você não saiu para falar com alguém. É tão simples viver. Eu nunca saio do lugar achando que ninguém falou comigo, porque quando eu chego eu falo com todos. Onde está a lei que alguém tem que sair para vir falar comigo? Não tem lei assim. Então eu não dou chance à minha alma. Eu chego no lugar: bom dia. Mesmo que a pessoa não me dê bom dia, não tem problema, alguém vai dar. E quando eu saio daquele lugar eu digo: alguém falou comigo. Alguém falou comigo. A questão foi só que eu tomei a iniciativa. Ele nos ensina a viver bem. Vamos celebrar. Aleluia, você está pronto para celebrar essa noite, meu irmão?